Bora falar sobre a outra semifinal. Se o Fortaleza teve tranquilidade, no agregado foi 4-0. Ceará meteu, foi 7-1. Sobrou nesse jogo nesses duelos, né? Nos duelos contra o Floresta. 3-0 no primeiro jogo. Ontem foi 4-0 em busca do tri. O Ceará sobrou nessa semifinal. A classificação do Ceará foi confirmada para as finais do Campeonato Estadual ainda no primeiro tempo do segundo jogo contra a equipe do Floresta. 2-0 logo na primeira etapa e mais 2 no segundo tempo. Logo no início, Mateuzinho mostrou que o Ceará não veio para brincar e marcou o gol do 1-0. Na sequência, um lance de Melk acaba redundando num gol. O VAR tira o gol de Melk e coloca o gol para o estreante, o Wendel Silva, que ainda marcaria novamente no segundo tempo, mas não antes do também estreante Luiz Otávio, agora Luizão pelo Ceará, fazer o 3-0. O quarto gol acabou acontecendo numa jogada pela direita, em que Alex Silva cruzou para o também Silva, o Wendel, marcar o 4-0. E o Wendel saiu muito bem da partida, pelo menos em números. Foram 2 gols marcados e ainda teve a assistência para o primeiro gol. Mas foi o garoto Melk que brilhou com a camisa do Ceará, o jovem atleta oriundo das categorias de base do clube. O Ceará chega às finais do Campeonato Cearense com a melhor campanha e, sendo assim, vai ter a condição de ser o mandante na segunda partida das finais. No próximo domingo, Fortaleza e Ceará jogam dessa forma, com o Fortaleza como mandante. E no domingo seguinte, o Ceará como mandante diante do Fortaleza. As duas equipes decidem, os melhores times cearenses da competição, quem será o campeão cearense de 2026. Valeu, Danilo. Danilo é bom, viu? Danilo é bom. Pelo amor de Deus. Contou a história do jogo toda pra gente. Bora nos melhores momentos. Caio Costa. Se o primeiro jogo já foi tranquilo, o segundo foi ainda mais, né? O jogo foi protocolo total. É interessante a gente analisar as observações das peças que foram utilizadas nesse jogo. O Ceará tem a baixa do Vina, que inclusive é uma baixa provável para as finais do campeonato. Então existia a expectativa do que o Moza ia fazer para esse jogo. Teve o Alano jogando mais essa faixa mais central, abriu o Melk e o Mateuzinho de cada lado. Floresta até tentava com o chute fora da área do Bismarck, se alguma coisa, mas na primeira chegada mais tranquila do Ceará a gente já vê o gol. Que eu quero destacar a bola do Wendel pro Mateuzinho também. O centroavante da Avente, ele é muito focado no gol, ele tem a percepção de quem tá passando do outro lado. E para não dizer que foi um jogo todo em ritmo de treino, o Floresta teve ali 10 minutos, onde ele tem um pênalti a seu favor e depois uma falta do Bismarck, o Richard faz 2 grandes defesas e acabou ali. Um jogo muito tranquilo do Ceará e olha que teve jogadores um pouco abaixo, acho que o Alano ficou devendo. Depois vieram as substituições no intervalo. E aí, o Lucas Lima também, né? Lucas Lima foi muito mal. Foi talvez o pior jogo dele no campeonato. Aí, cara, eu não falo nem pra classificação, sabe? Assim, era pro jogo. É pro jogo. Era da graça pro jogo. Foi meu comentário na rádio. Pô, se o Floresta faz o gol, mexe com os brilhos do jogador do Ceará, vai pra frente, tudo. Não teve nada. E com detalhe, esse gol, esse lance mostra o que era, o que dava pro Floresta fazer. É uma falta quase no meio do campo, subiu todo mundo pro ataque, era uma chance de meter uma bola na área, conteve o seu pênalti, e aí o Bismarck desperdiçou. No segundo tempo, aí a gente vai ter um destaque ao Melk. Porque com as mudanças, ele passa a jogar mais na função dele, jogando por dentro. Boa defesa do Richard também. Espetacular. A única, né? A única. Que é a grande defesa. O Caio até Gustavo falou Pires participou mais do jogo do que o Richard. Foi mais a campo para atender, porque o Floresta ontem jogou com a caixa de ferramenta na mão, bateu pra caramba, do que propriamente o goleiro do Ceará. Aí o Melk voltando, quando passa a jogar na faixa central, ele colocou o jogo debaixo do braço. Fez um partidaço, principalmente no segundo tempo. Isso é gol do Wendel. Não está arbitragem, por favor. Não dá. Vamos lá, vamos ter parcimônia. Ele fez o dele, aí, né? Vamos ter parcimônia. Pô, o cara faz um drible desconcertante. É humilhante o drible do Melk. Aí ele finaliza, a bola tem um rela no Wendel. Não tem como dar o gol pro Wendel. É um capricho porque a gente tem que ir nas estatísticas lá do campeonato. Mas esse gol é do Melk, gente, pelo amor de Deus. O pai dele se emocionou, né? É doido, é um absurdo o gol. É um anticlímax danado. Total. E assim, um grande jogador, tem se mostrado um jogador muito promissor. Acho que o Ceará, a vitória do Ceará ontem sobre o Floresta, vencer por 4-0, tendo um time considerado reserva, que não era o que vinha jogando... 8 mudanças. Mostra como é melhor o momento do Ceará no campeonato. É ter jogadores que vão entrando, que vão dando conta do recado. Tem jogador que estreia, faz gol. Não só o Wendel, mas também o Luiz Otávio, o Luizão, que eu me recuso a chamar de Luizão também, é Luiz Otávio. O Mateuzinho jogando bem, Eu o cara ia já chegar falou. no Mateuzinho. Porque hoje, se você pensar,
Qual é a vaga no ataque do Ceará que não tem dono? Fernandinho. É pra ser o Mateuzinho. É o Mateuzinho, cara. Pode ser o Mateuzinho. Deverá esse menino é bom ser também, o viu, esse Mateuzinho. menino? João Gabriel. João Gabriel, viu? é um bom jogador. E tá batendo na trave esse gol. Contra o Ferroviário que ele entrou, ele tem uma bola que em direção ao gol surge um pé milagroso e evita. Bom jogador. E agora entra no segundo tempo. E o Wendel Silva também gostei, Gol de movimentação. centroavante aí. É. E com um detalhe, né? Ele já não estava mais tanto no jogo no posicionamento de centroavante. Porque quando entrou o Luca, ele passou a ser uma espécie de segundo atacante Que e o é Luca uma ficava mais possibilidade, adentro. né? Ele joga como segundo homem de ataque como também. segundo homem de ataque. O time mudou o sistema, passou a jogar basicamente com 2 linhas de 4 em que o Melco flutuava pela intermediária com à vontade, como no lance que estamos vendo agora. E o Luca ficava mais à frente e mesmo assim, numa jogada de profundidade, ele foi aparecer como centroavante e marca o gol. Se a gente olhar a quem foi o melhor jogador da partida, acho que fica entre o Melk e o Wendel Silva mesmo. Mas eu votaria no Melk porque o Melk ele participa de mais gols e depois quando ele vai pro meio, parece que ele diz assim, eu tô jogando na minha e agora eu sei o que eu vou fazer. O lance do quarto gol mesmo, né? É ele que faz Não, o Luiz Otávio rouba a bola, o Luiz Otávio mesmo, ele rouba a bola e já dá nele, ele para, levanta a cabeça, Espera olha, o Alex passar. É assim, é um movimento de um meia. Ah, vocês estão agora pronto, descobriram o novo Pelé. Não é isso, é bem distante disso. Mas, obviamente, num campeonato onde a gente só fala mal do campeonato, você ter um pouco de esperança em uma revelação, um jogador assim, é um bom sinal e o Ceará vai bem nessa. Não é Pelé, mas é o Lionel Melk, né? Bora ouvir Mozart, que fez questão de enaltecer a seriedade que os jogadores do Ceará, depois de vencerem 3-0, tiveram pro jogo da volta. O desempenho da equipe do modo geral, né? Quem iniciou e quem entrou, né? E principalmente a forma que eles abordaram o jogo, assim, para mim foi o principal. Porque você vir de um resultado, uma vantagem de 3 gols, inconscientemente pode baixar um pouco a guarda, né? Então eu saio muito satisfeito pela forma que esses jogadores abordaram o jogo. Então, mostra maturidade, seriedade, compromisso, preparação deles, né? Porque a nossa preparação ela iniciou na segunda-feira para fazer o jogo hoje. E fico feliz e satisfeito com o desempenho deles, com a forma que abordaram o jogo e com a nossa classificação para a final. Então, e eu entendo que nós temos um grupo de jogadores extremamente qualificados e a minha função é treiná-los todos da mesma forma para que eles possam ter o desempenho que eles vêm tendo. Os 2 próximos domingos teremos as finais, né? Os jogos finais do Campeonato Cearense. Mando de campo do Fortaleza no primeiro jogo, por ter a melhor campanha, o Ceará tem o mando de campo no segundo jogo. A diferença é mínima, é pequena. Hoje nós temos, felizmente, clássico com torcida dividida, né? Então a torcida do Ceará é um pouquinho maior no segundo jogo, o espaço destinado a ela.